Quando as pessoas pensam nas complicações do diabetes, normalmente eles só pensam na glicose alta. Mas o problema mais perigoso muitas vezes começa antes de qualquer sintoma. E pode estar acontecendo agora, sem a pessoa perceber. Muita gente acredita que as complicações do diabetes só aparecem muitos anos depois. Mas o processo cardiovascular pode começar muito antes, mesmo quando a glicose ainda nem parece tão alta. Eu sou Ana Gregória, médica endocrinologista, e hoje eu quero te mostrar por que o diabetes, a resistência à insulina e a doença cardiovascular estão muito mais conectados do que parece. Porque aqui a endocrinologia fala a língua da vida real. Nos últimos vídeos, nós falamos sobre resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes e toda a evolução metabólica. E se tu ainda não assististe, vale muito a pena assistir, porque é ali que o processo começa. Agora, a gente começa a entender o que tudo isso faz nos vasos, no coração e na circulação. O excesso de glicose não anda sozinho. Ele vem acompanhado de inflamação, alteração vascular e disfunção metabólica. E isso vai lesionando os vasos, muitas vezes de forma silenciosa. Diabetes não é só uma doença da glicose, é uma doença vascular. E esse talvez seja um dos pontos mais perigosos. Muita gente com diabetes tem alteração vascular importante sem sentir absolutamente nada. O silêncio metabólico não significa ausência de risco. E um detalhe importante é que esse processo cardiovascular, ele não começa só depois do diabetes estabelecido. Ele pode começar ainda na resistência à insulina e no pré-diabetes. Muitas vezes o dano cardiovascular já está começando antes mesmo do diagnóstico do diabetes. Por isso, quanto mais cedo o metabolismo piora, mais cedo os vasos começam a sofrer. E hoje a gente já sabe que o diabetes aumenta muito o risco cardiovascular, porque o impacto não acontece só na glicose, ele altera vasos, circulação, coração e até o funcionamento elétrico cardíaco. Por isso, o diabetes aumenta o risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e arritmias. E hoje a gente não olha mais o risco cardiovascular como algo de sim ou não. No diabetes, esse risco vai se acumulando. Tempo de doença, pressão alta, rim, colesterol, tabagismo. Tudo isso muda o impacto nos vasos. Existe uma complicação que muita gente associa muito pouco ao diabetes: a insuficiência cardíaca. Hoje já sabemos que o diabetes aumenta muito esse risco, mesmo antes dos sintomas clássicos, porque o impacto metabólico também acontece lá dentro do músculo do coração. No diabetes, o coração também sofre mudanças metabólicas, mesmo sem infarto, mesmo sem obstruções importantes. O músculo cardíaco também sente o impacto do metabolismo, das alterações desse metabolismo. Em alguns estudos, o risco de infarto pode chegar ao dobro quando comparado a pessoas sem diabetes. E o mais preocupante é que isso costuma evoluir em silêncio. Na prática, o diabetes acelera o envelhecimento dos vasos. E antes mesmo de uma artéria entupir, o vaso já começa a funcionar pior. Ele perde capacidade de proteção, perde capacidade de dilatação e fica mais vulnerável à inflamação. E tem um detalhe que muita gente ignora: o tempo de diabetes é importantíssimo.
Quanto mais tempo o organismo permanece nesse ambiente metabólico alterado, maior tende a ser o impacto vascular. E isso aparece muito no consultório. Essa semana mesmo, eu atendi um paciente diabético que chegou incomodado porque um outro colega tinha iniciado o remédio para colesterol. E ele me disse assim: Mas doutora, meu colesterol nem está alto. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. No paciente diabético, o problema não é só o número isolado, é o ambiente metabólico, com resistência à insulina, inflamação, alteração vascular e um colesterol que se torna cada vez mais agressivo, mais inflamatório, mais oxidado e mais propenso a formar placas. E muitas vezes o exame nem parece tão alterado, mas o risco cardiovascular continua alto. Porque no diabetes não é só o valor do colesterol que importa, é o comportamento dele dentro do vaso. Um outro problema que comumente existe são os triglicerídeos elevados, o HDL mais baixo e um LDL com partículas menores, mais inflamatórias e mais agressivas para os vasos. O impacto não para aí. O diabetes altera o funcionamento interno dos vasos, favorecendo inflamação, disfunção vascular e aumentando o risco de trombos. É um desgaste silencioso, gente. Não é só uma questão de colesterol alto, é um ambiente vascular completamente diferente do normal. O diabetes afeta desde os grandes vasos, aumentando o risco de infarto e AVC, até vasos muito pequenininhos, como nos olhos, nos rins e nos nervos. E é por isso que o impacto do diabetes acontece no corpo inteiro. E quando começam alterações nos rins, na retina e nos nervos, isso não é algo isolado. É um sinal de que os vasos já estão sofrendo em diferentes partes do corpo. E é por isso que, atualmente, muitos pacientes diabéticos já são considerados pacientes de alto risco cardiovascular, mesmo sem nunca terem tido infarto. Porque essa doença sem vergonha não espera o primeiro evento para começar a causar dano vascular. E é exatamente por isso que as metas do colesterol desses pacientes com diabetes são muito rigorosas. Não é exagero, gente. Existe um motivo biológico para isso. Porque esperar o primeiro infarto não é prevenção, é chegar tarde, né? Hoje o foco mudou completamente. Não é esperar o problema aparecer, é prevenir o risco. E tem uma coisa importante: às vezes a glicemia melhora, mas o risco cardiovascular continua elevado. Porque metabolismo não é só glicose. É por isso que tratar diabetes hoje vai muito além do que baixar o açúcar no sangue. Significa reduzir risco cardiovascular, proteger vasos e preservar a qualidade de vida. Porque controlar número não é a mesma coisa que proteger o organismo. E um outro detalhe muito importante é que nem sempre infarto no diabético aparece daquela forma clássica, florida, de dor em aperto intensa no peito. Claro que isso pode acontecer, mas alguns pacientes apresentam sintomas bem mais silenciosos, como suor frio, um mal-estar, náuseas, tontura, falta de ar, uma dor abdominal leve ou um cansaço meio estranho que muita gente ignora. E é aqui que faz tanta gente procurar ajuda tarde. E foi aí que aquele paciente lá do consultório entendeu uma coisa importante: tratar diabetes não é só olhar a glicose, é proteger vasos, coração, cérebro e o futuro. E é por isso que identificar esse processo cedo muda tanto a trajetória do paciente, porque existe uma janela em que os vasos ainda conseguem responder melhor antes do dano maior. E me conta aqui,
Antes desse vídeo, tu já imaginavas que o diabetes tinha uma ligação tão importante com coração e vasos? Ou isso te surpreendeu? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudar, provavelmente vai ajudar alguém próximo também. Então compartilha. No próximo vídeo a gente vai continuar falando das complicações do diabetes. Mas agora entrando em outra complicação silenciosa que muita gente já percebe tarde. Então aproveita e assiste o próximo vídeo também, porque entender isso cedo também te ajuda a entender o que acontece depois, porque no final o metabolismo não afeta só exames, ele afeta vasos, coração, energia e o futuro. Entender isso cedo muda completamente o que acontece depois.